coisas que tem gente que não tem não sei o quê, que consegue isso, consegue aquilo. Tem gente que é até ilegal, que consegue ir médico e tudo, fazer tratamento. Não entendo isso, não. Não sei. Beth, eu tenho que começar. Ah, tá. Só tá na hora? Vai começar Só nós tem e os nós. espíritos. Eu tô com café na mão, deixa eu jogar fora esse negócio. Na volta. Mas que absurdo não ter ninguém. Quer dizer, absurdo não é, né? Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento. Hoje nós vamos ter a palestra com Geilza. Ela vai trazer os ensinamentos de Jesus e eu peço a caridade de todos com os nossos corações abertos, com as nossas mentes despertas, que possamos ser envolvidos em paz e poder ter maior discernimento do que vai ser trazido para nós hoje. Então, que Jesus nos abençoe. Do livro Mestre de Amor, Fenômeno e Doutrina. Procura o Cristo vivo em qualquer escola de fé onde te encontres. O essencial não é a adoção da crença pelas vantagens aparentes que ela oferece. É imprescindível estar ciente, por experiência pessoal, dos objetivos que a vitalizam. A crença nos moldes tradicionais é rotulagem de fé. A ciência, pela participação ativa dos postulados, é comunhão com a fé. Por isso, é necessário demandar o fulcro do pensamento acolhedor da crença para cientificar-se da sua legitimidade. O crente é apenas um observador inoperante. O ciente é um realizador ativo. O primeiro produz para fora, guarda a compostura da face, liga-se às fórmulas, entusiasma-se com as exposições, colabora com migalhas, presta satisfação, agrada. O segundo realiza por dentro, dispensa aparências, desdenha as rotinas, não valoriza hierarquias, desculpem. Raramente agrada, vive. No primeiro empecilho, o crente queixa-se e foge, enquanto o ciente luta e sofre. O crente vence no mundo porque a ele pertence. O ciente perde no mundo porque vence as convenções da superfície humana. Uma face triunfador, recebendo honrarias e destaque social. As homenagens vestem-no com os europeus da falsa superioridade e dão-lhe embalagem da santificação. O outro parece vencido, desinteressa-se das coisas vãs, vencendo-se, libertando-se, ninguém lhe descobre o valor. No entanto, é nele que cantam as vozes da mensagem cristã, chamando-lhe a alma ansiosa e leal. O exterior é fenômeno que passa, o interior é consciente, é doutrina que fica. Assim, não te preocupes no espiritismo com o fenômeno da mediunidade. Em todas as épocas da humanidade, as vozes falaram de maneira inteligível e sábia. Mas não se tem notícia de que os intermediários dessas vozes se entregaram desinteressadamente no mister da própria elevação e da assistência fraterna dos demais. Uns fugiam do mundo como se fossem bem-aventurados, silenciado a palavra, eram chamados santos. Outros encastrelavam-se no privilégio que a si atribuíam e enlouqueciam, tomados pelas forças sedutoras da presunção, eram conhecidos como magos.
Somente alguns porfiaram até a morte, abafando as vozes ao crepitar das chamas que os consumiram. Nas fogueiras tormentosas foram os mártires. Alguns corações que hoje buscam as sessões do espiritismo prático identificam os espíritos, beneficiam-se e passam iludindo-se quanto ao porto final. Outros, irresponsáveis e fúteis, demoram-se nas pesquisas, desejando mais, sempre mais. Creem agora, duvidam mais tarde. Empolgam-se hoje, desinteressam-se amanhã. Lembra-te do espiritismo praticado e preocupa-te com o espírito da doutrina. O fenômeno é meio, a doutrina é o fim. O fenômeno é informe, a doutrina é esclarecimento. O fenômeno chama, a doutrina conduz. O fenômeno é instrumento da doutrina. A doutrina é a vida do fenômeno. O fenômeno, sem a doutrina, reduz-se a um amontoado de informações sem valor. A doutrina, sem o fenômeno, permanece indestrutível como organismo poderoso de esclarecimento e de salvação. O fenômeno percebeu a doutrina, e esta superou-o. Procura, assim, na doutrina espírita, o Cristo realizador, e ligando-te, ele, pela ciência da crença, prossegue infatigável no teu programa de aperfeiçoamento, esforçando-te pela redenção de todos. Ok, então, depois dessa leitura bonita, eu vou dizer uma vez mais bom dia a todos. Bom dia. Então, nós vamos pedir a Jesus, nosso mestre, que envolva o coração de cada um aqui presente, aqueles que não puderam participar hoje, os nossos corações em união, que o Mestre Jesus possa envolver em muita luz, em muita paz, que possamos ter um estudo tranquilo, um aprendizado sadio, que essas palavras aqui desferidas hoje possam invadir o nosso ser, entrar nos nossos corações, despertar as nossas mentes. Senhor Jesus, obrigado por essa casa, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. É tanta coisa que temos que agradecer, Senhor. Claro que temos que passar por desafios, mas se nós olharmos friamente a nossa vida, nós temos muitas coisas para agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores dessa casa que preparam esse ambiente com tanto carinho, com tanto amor. Obrigado. Pedimos também, Senhor, que abençoe a palestrante do dia, que ela possa, usando as suas palavras, intuída pelos mentores, que nós possamos absorver todo ensinamento. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. É com uma alegria muito grande, gente, que eu estou voltando a essa casa para estudos. Eu voltei alguns dias e eu tive a trabalho alguns anos na Flórida, mas sou filha dessa casa, participei muitos anos aqui de estudos, como palestrante, como passista. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje novamente, à disposição de Jesus, à disposição desse Cristo que nós vamos falar hoje para o trabalho dele. Eu lembro de uma história que uma vez chegaram umas pessoas numa casa muito rica e tinha um piano. Esse piano do melhor mármore, do melhor material que pudesse existir. Mas estava lá, quietinho no canto. E dali não saía música, não saía nada. Até que um dia chegou um músico nessa casa, assentou-se ao piano e, colocando as mãos sobre ele, saiu dali a mais linda melodia. Então, eu vejo nós, cada um de nós cristãos, como esse piano, mas a gente não toca música, a gente não tem som,
se não tiver o Mestre Divino Jesus tocando no nosso coração. Então, em nome desse Mestre que eu peço a graça para poder falar sobre ele. Eu sempre me emociono, gente, quando eu vou falar de Jesus, porque é uma paixão da minha vida. E esse Jesus que nós vamos falar hoje vai ser um Jesus que nós vamos ter que tirar das páginas da história, das páginas dos livros, e olhar para o nosso lado, para a nossa vida, e ver que esse Jesus, ele está vivo e caminha conosco. E essa jornada, desse caminho de Jesus conosco, não começou ontem, não começou há 2000 anos. A Terra, pela ciência, consta-se que foi mais ou menos criada há 4,5 bilhões de anos atrás. Esse planeta que nós habitamos. E há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, Jesus, já um espírito puro, estava lá no projeto e na criação da Terra. Então, nós não estamos falando de qualquer espírito, nós estamos falando de um espírito que até onde a nossa consciência e a ciência nos leva, nós sabemos que já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos. No livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico, através de Emmanuel, no primeiro capítulo, que fala sobre a gênese planetária, Emmanuel fala que no mundo espiritual tem uma comunidade de espíritos puros. E que essa comunidade de espírito puro, ela comanda, ela que tem nas rédeas na mão de tudo que acontece no nosso sistema. Conta também Emmanuel, nesse livro, que foram feitas 2 reuniões no que consta a Terra com esses espíritos puros. Quando foi para fazer a Terra, esse templo, esse hospital, onde nós estamos hoje, né, a caminho, aprendendo, nos curando, Jesus estava lá. E também, quando foi decidido a encarnação do Cristo, foi feita uma outra reunião com essa comunidade de espíritos puros, para que então começasse o planejamento para a encarnação do Cristo aqui conosco. Passaram-se, segundo os espíritos superiores nos falam, 1000 anos de preparação para que Jesus então pudesse entrar no ventre de Maria e vir para estar conosco. Mas passaram-se na história, mais ou menos, está lá no Velho Testamento, 700 anos de profetas anunciando a vinda desse Cristo. Mais precisamente, o profeta Isaías, que falava da sua origem, que falava como esse Messias, esse mestre tão esperado, se comportaria diante da humanidade. Alguns outros profetas falavam dessa vinda desse Messias que viria para dividir os tempos e para transformar a nossa vida. Mas 400 anos antes da vinda dele, houve um silêncio. Não se ouvia mais falar da vinda desse mestre. E a humanidade, então, com o coração inquieto, esperava, ansioso, para que esse mestre chegasse. Então, numa sociedade daquela época, que eu digo nós, sociedade daquela época, humanidade daquela época, que nos dividíamos em basicamente 3 grupos. Tinha os sacerdotes, que eram sacerdotes porque vinham, né, de herança de família, de tradição familiar. Tinha muitos ricos e poderosos que dominavam tudo, que se achavam, né, dono de tudo. E tinha os pobres, os miseráveis, aqueles que não tinham nada. E que, na época, também acreditava-se que, na frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu era rico, se eu era sacerdote, é porque Deus queria. E quem era pobre e miserável é porque não tinha Deus, porque faltava tudo. E isso é um entendimento equivocado, porque o Senhor é o meu pastor, então o que me falta não me falta, porque eu tenho um pastor que me guia, que caminha comigo. Então surge na região da Galileia esse rapaz de cabelos longos, de olhos claros,
e que falava de uma forma que cativava as pessoas, que cativava as multidões, e foi criando entre o povo aquela confusão: quem é ele? Quem é esse? Né? Como curava no sábado. Quem que é esse rapaz, essa pessoa que não foi, não teve na escola do rabinato, que não estudou no templo e que fala tão claramente sobre as leis de Deus? Quem é esse? Então, Jesus começa a mais ou menos quando tinha 30 anos, pelo que nós sabemos, as suas pregações. Narra-se nos evangelhos que ele fez 4 sermões: o sermão profético, o do sermão dos 8 ais, o sermão do cenáculo e o sermão da montanha, que é o mais longo, o mais belo, que diz Gandhi que se tudo que é questão moral, escrita moral da terra fosse perdido, e que se o sermão do monte não se perdesse, a humanidade ainda tinha como se coordenar moralmente. Nos evangelhos também vemos que ele falou mais ou menos 40 parábolas, histórias naquela época, que ele contava para as multidões que o seguia. Vemos narrado também mais ou menos 35 milagres, se eu não estou equivocada, são 35 milagres. Mas ele veio e o povo, a humanidade esperava por um rei que iria construir um reino. E muitos de nós, eu falo nós porque nós somos espíritas e nós acreditamos na reencarnação, estamos aqui 2000 anos depois. Eles pensavam que esse rei, esse Messias, viria construir reinos externos. Mas Jesus disse não. O reino que eu vim construir é o reino dentro de cada um de vocês. É uma obra divina que meu Pai me enviou para fazer no coração da humanidade. E nós sabemos que quando fala em obra, em construção, eu não sei se alguém tem prática em construir, em mexer, mas quando você vai construir, você precisa remexer a coisa, buscar daqui, tirar dali, até que essa construção seja feita. E não foi diferente com esse reino do Cristo. Porque houve muitas dissensões, guerras, lutas, e até hoje. E ele sabia que para que essa construção fosse refeita, para que esse reino fosse edificado, muitas coisas passariam. Então, Jesus, na época que estava conosco, convidou 12 apóstolos para que pudesse o seguir. Mateus, que era um cobrador de imposto, vou trazer aqui a história de apenas 2 para a gente refletir, que era tido na época como uma pessoa odiada, porque cobrava imposto, as pessoas não gostavam dos cobradores de impostos. E Mateus se encontrava no seu local de trabalho, quando Jesus passa à frente, ele que já tinha presenciado o milagre dos peixes, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco a respeito dessa passagem. Jesus olha para Mateus e diz: Mateus, vem e me segue. Ele olhou para Jesus e falou: eu? Todo mundo odiava ele. As pessoas cuspiam quando ele passava na rua. E Jesus falou: é você, vem comigo. 2000 anos se passaram. E eu pergunto para cada um de nós aqui hoje: quantas vezes Jesus passou no nosso lar, no nosso local de trabalho e disse: vem e me segue. Vem e me segue. E a gente fecha a porta e Jesus prossegue, nós ficamos sem o segui-lo. Simão Pedro, um outro apóstolo, passara a noite inteira pescando, precisava pagar dívidas de impostos, não conseguiu pegar um único peixe, mas nem a escama de um.
entrou na rede. Quando eles estavam retornando para a beira do mar, eles veem uma pequena multidão que estava ali, e lá estava Jesus pregando. Quando eles param o barco na beira da praia, Jesus pede se ele podia entrar dentro do barco, para que a multidão pudesse ouvi-lo de forma mais clara. Eles aceitam que Jesus entra no barco, e ele pega a rede e ele fala uma parábola sobre o pescador. Terminando a sua conversa, ele fala para Pedro: Pedro, joga de novo a sua rede. E Pedro fala: olha, senhor, eu não tô sabendo, não tô entendendo. Eu não sei se o senhor sabe, mas a gente fez isso a noite inteira. Não pegou nada. Aí um outro que estava no barco falou: joga, porque eu já ouvi falar dele. Não é qualquer pessoa, joga a rede. Pedro joga. Essa rede pegou tanto peixe, que quase vira os barcos. É desse Jesus que a gente fala hoje. É esse que caminha conosco. É esse que está a caminho conosco. Ele olha para Pedro, ele se ajoelha e fala: eu estou na frente do Filho de Deus. Porque só ele pode fazer essas coisas. E ele disse: Simão, vem comigo, que eu vou te fazer não pescador de peixe, mas pescador de almas. Pedro nem olha para os peixes e vai e segue Jesus. Então, a pergunta hoje é: aonde que nós estamos jogando a nossa rede? Em que mar vazio, em que rio vazio nós estamos jogando a nossa rede? Aonde que está Jesus para nos dizer para que lado a rede vai? Será que nós já entendemos que o nosso barco vai estar vazio? Que a nossa rede vai estar vazia? Se a gente não caminhar com ele? Se a gente não convidar ele para entrar no nosso barco? Hoje o nosso barco é a nossa casa. Nós precisamos abrir a nossa casa e convidar. Jesus habita aqui. Porque eu também quero ser seu discípulo, sua discípula. Eu também quero ser pescador de almas. Quantas vezes Jesus tem nos convidado, através de uma palavra, através de um livro, através de outra pessoa que chega na nossa vida, para que a gente o siga. E a gente está pensando ainda se segue ou não, se sou cristão ou não, 2000 anos depois. E eu não falo para vocês, quando eu falo para nós, eu estou falando para mim. Eu que falo desse amor que eu tenho por Jesus, eu estou falando para todos nós que a gente tem que chegar uma hora de decidir quem somos nós cristãos, discípulos do Cristo, aonde que está o nosso caminho com Ele. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, ele diz: não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E não é os discípulos da época, os 12 apóstolos, eu escolhi vocês, porque há 4,5 bilhões de anos, Jesus estava lá, arquitetando a terra, esse local onde nós caminhamos hoje, para nos receber, ele nos escolheu. Ele projetou tudo isso aqui com comida, água, todos os recursos que a gente precisa para que a gente se mantenha aqui, mas não só para evoluir na área material, mas principalmente na nossa questão moral. Principalmente para a gente despertar de quem nós somos. Se eu perguntar hoje, Beth, quem tu és? Ela não é a Beth escritora.
Se eu perguntar, Lucy, quem você é? Ela não é a Lucy que trabalha no hospital ou com doentes mentais. Se eu perguntar, Múcio, quem você é? Você não é uma pessoa que administra empresa. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus e temos que andar com cabeça erguida, com essa segurança de quem nós somos. Nós somos os tutelados de Jesus. E ele diz, não foi vocês que me escolheram, por amor eu vos escolhi. Nos evangelhos, nós podemos ver a história daquela mulher que sangrava, que tinha uma hemorragia por mais de 12 anos. E quando soube de Jesus, ela falou, eu tenho certeza, eu tenho confiança que se eu chegar perto dele, que se eu tocar numa linha da roupa dele, eu vou ser curada. E ela sai no meio da multidão, se atira, se joga e encosta os dedos na barra da túnica de Jesus. E aquela fé que nutriu o coração daquela mulher a curou imediatamente. Jesus olha para ela e nós precisamos guardar essas palavras. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Aonde está a nossa fé? Quando qualquer tempestade vem na nossa vida, uma doença, uma falta de emprego, qualquer coisa que venha nos afligir, aonde é que está a nossa fé? A nossa confiança é que aqui do lado, aqui do nosso lado, tem um Cristo que caminha conosco. Nós não caminhamos sozinhos. Lázaro, a filha adoece, ele trabalhava com os sacerdotes. A filha adoece e o doutor que foi visitá-la falou, não tem recurso, ela vai morrer. Lázaro se desespera, a filha tinha 12 anos e sai à busca de Jesus, porque ele tinha certeza que esse, se chegasse e colocasse a mão na sua filha, iria curá-la. Lázaro encontra Jesus. Quando chega na casa, eles dizem, muito tarde, a sua filha já morreu, já desencarnou. Jesus olha para Lázaro, como ele olha para cada um de nós hoje e diz, não tenha medo, acredita, não tenha medo, acredita. E caminha com Lázaro até o quarto da filha, colocando as mãos sobre ela, fala, rise, levanta. E a filha de Lázaro, então, se levanta. E hoje Jesus diz para cada um de nós, não tenha medo, seja lá o que for que estiver acontecendo na sua vida, no seu coração, não tenha medo, confia, acredita, porque eu estou contigo. É desse Jesus, é desse Cristo que nós falamos. No Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele nos dá responsabilidades. Ele diz, vós sois o sal da terra. O sal, naquela época, tinha uma função muito específica de conservação. Então, quando ele olha para nós, humanidade, para nós que ouvimos a palavra de Jesus, ele nos dá a responsabilidade de sermos conservadores daquilo que ele trouxera, da mensagem que ele trouxera. Vós sois o sal da terra. Então, cada um de nós recebemos de Jesus a responsabilidade de levar os ensinamentos dele, porque ele sabia que não ficaria muito tempo podendo verbalizar os ensinamentos dele. Mas ele sabia que nós que o ouvíamos teríamos a responsabilidade por gerações de então levar-se a voz do Cristo. E não é só a minha voz, é a voz de cada um de vocês que está aqui hoje. Que conhece o Cristo, que conhece o Evangelho, de ser o sal da terra.
de manter essa palavra de Jesus, de manter o evangelho de Jesus vivo. Vivo. Vós sois a luz do mundo. E não pode uma cidade edificada em cima do monte ser escondida. Então, brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. E por que ele disse que nós somos a luz do mundo? Porque ele veio trazer a luz. E nós somos dele. Nós somos de Deus. Vós sois a luz do mundo, então brilhe a vossa luz. E nós precisamos brilhar, nós precisamos ter essa paixão, esse amor por esse Cristo. Viver com alegria de ser cristão, com essa confiança de saber quem que nos cuida, quem que nos protege. E ele era assim, ó, com Deus. Nós daqui a pouco vamos ser também, não sei quantos mil anos, quantos séculos, mas vamos ser um Cristo um dia, porque ele disse. Ele disse. Falou também que nós teríamos aflições aqui. Muitas. Ele sabia, nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas ele disse, eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Porque eu estarei contigo, até o fim dos séculos. Eu estarei contigo até o fim dos séculos. Eu lembro, falando em aflições, em problemas que nós passamos na nossa vida, que são tantos, de uma história que diz que tinha uma senhora que ia lá no Chico e reclamava, falava, Chico, fala que a gente, quando vai encarnar, pede as provas, pede o que vai passar aqui na Terra. Eu não pedi, não é possível, eu não pedi tudo isso, não. Tem alguma coisa errada nessa programação da minha encarnação? E voltava para o Chico. Chico, o negócio é muito ruim, Chico, é muito pesado, eu não dou conta, eu não escolhi isso de jeito nenhum. Emmanuel, ouvindo aquela lamentação, falou, Chico, vamos ter misericórdia da nossa irmã, vamos programar, levá-la no plano espiritual e dar uma revisada, quem sabe, né? Até o plano espiritual pode errar, vamos levá-la lá. Um dia essa senhora dormiu, levaram ela para o plano espiritual, chegando lá, falou assim, bom, a senhora está numa reclamação lá na Terra, dizendo que não escolheu, então a gente vai dar a oportunidade para a senhora escolher outra cruz. Pode escolher, a que a senhora quiser. E lá tinha cruzes de ferro pesadíssimas, de madeira, que não dá para a gente pensar como se ergue. Cruzes ainda pior do que a que Jesus foi crucificado. E ela passando, andando, aí viu uma bem pequenininha no chão. Mas quase não dava para ver a cruz. Ela tinha assim, menor do que a do crucifixo. Ela falou assim, essa aqui que eu quero, então, vou levar essa aqui. Aí os mentores olham para ela e falou assim, olha aqui, a senhora deu muito trabalho para vir aqui. Moveu céus e terras para a gente trazer a senhora aqui. Não dá para levar a mesma cruz que a senhora tem. Escolhe outra. Entende? Então, às vezes, nós lamentamos tanto da cruz que a gente carrega, e tem pessoas carregando cruz de ferro. 50 vezes pior do que a cruz que nós carregamos. E sabe por que a cruz pesa? Porque nós não lembramos que Jesus disse, venha a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Então, seja lá qual for a cruz que cada um de nós carrega, ele está do nosso lado para nos ajudar a carregar. Dê a chance de Jesus carregar essa cruz contigo, que ela vai ficar leve. Tem um motivo porque cada um de nós carrega a nossa cruz. Talvez agora a gente não entenda, mas mais tarde vamos entender. Quando uns dos discípulos perguntaram para ele, como é que a gente vai saber que ele dizia que ia embora? Depois da sua ida, como é que a gente sabe que o Senhor está conosco? E ele disse, aquele que me ama e que guardar a minha palavra, meu Pai o amará, Deus o amará,
E nós, eu e o Pai, viveremos nele e ali faremos morada. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é divino. Aquele que ama o meu Pai e guardar a minha palavra, eu habitarei nele. Jesus habita em nós. E não é eu que estou dizendo, foi ele que disse. E o que é guardar a palavra? É sair daqui hoje com a palavra dele no seu coração. Tem um companheiro espírita que diz, me equivoco, é a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, ela fala, aquele que fala para o público, se o público sair daqui pensando nele, se vocês saírem daqui pensando em mim, eu não fiz o meu trabalho. Vocês têm que sair daqui hoje pensando em cada um de vocês, que é essa a proposta do Cristo. Não é lembrar daquele que fala, mas o que a fala fez em mim. Esse é o sentido. Da mesma forma, a gente fala, mas cadê esse Jesus? Como é que ele habita em mim? Eu não estou sentindo nada, eu não sei nada. A gente percebe que respira? Se alguém não falar, respira? Quem de vocês ouviu e sentiu o coração batendo desde a hora que vocês entraram aqui? Alguém lembra do coração ter batido? Tudo isso é necessário para que a gente fique vivo. Alguém aqui lembra ou sentiu sangue percorrendo nas artérias ou nas veias? Não. Da mesma forma, Jesus está aí, no seu coração, na sua alma. Ele disse, se você amar a Deus e guardar a minha palavra, eu e o Pai habitaremos nele. E eu não tenho dúvida de que se vocês saíram de casa hoje para vir aqui, é porque vocês amam esse Jesus, amam esse Deus, e já têm no coração guardada a palavra dele, senão vocês não estariam aqui. Teriam feito outras escolhas. Mas para que a gente ame o Cristo, mas para que a gente tenha esse amor por Deus, nós precisamos conhecê-lo. Tem como você amar uma pessoa que você não conhece? Quando a gente se apaixona para casar, esposo, esposa, quando um filho nasce, a gente não conhece, a gente não convive, nós precisamos ter essa intimidade com Jesus para conhecê-lo. E não dá para ser só uma vez, uma hora na semana, não. A intimidade nossa com Cristo, com Deus, tem que ser diária. Não acordar de manhã e cair da cama correndo. Acorda e reza. Entra em contato, em sintonia com Jesus, porque é Ele que rege a nossa vida. Antes de dormir, não vamos chegar em casa e cair na cama cansado, porque Jesus disse, procura primeiro as coisas do céu e as da terra serão acrescentadas. E a gente está muito aflito, correndo só no que a matéria nos dá. A matéria é necessário. Nós precisamos da matéria. Mas Jesus é essencial. A matéria fica. A palavra, o evangelho, os ensinamentos do Cristo é que vai nos dar vida e vida eterna. Na hora que qualquer um de nós fechar o olhinho, tudo fica. A casa fica, o marido fica, o compromisso fica, as agendas fica tudo. Então, isso é necessário, porque o nosso corpo biológico necessita da matéria, mas a nossa essência, o essencial da nossa vida é isso aqui. É esse Cristo na nossa vida. Nós temos que lembrar que Jesus foi morto, crucificado, mas ele ressuscitou. A gente não pode lembrar do Cristo morto na cruz. A gente não pode parar com ele na morte, porque ele ressuscitou e caminha conosco. Lembra, eu estarei contigo até o fim dos séculos. Ele voltou, depois de 3 dias, conversou com os discípulos, ele foi tocado. Ele falou, estou aqui. E vou ficar com vocês. Ninguém vai tirar esse amor meu por vocês. Eu vou permanecer. Eu tenho A gente está falando de milagres, né? Lá da época de Jesus, de tudo que ele fez. Fala, mas hoje,
Será que tem pessoas que têm essa confiança, esse amor em Jesus, que sabe que ele está ali, que confia nele? E eu vou pedir licença, a doutora Filó, que é uma médica pediatra lá de Minas Gerais, se algum dia ela assistir essa palestra, que tenho assistido algumas palestras dela. Ela é uma médica pediatra que trabalha na Santa Casa, acredito que agora se aposentou, em Minas Gerais, com o SUS, com crianças extremamente pobres. E essa doutora Filó, que levanta às 4 da manhã para rezar o terço, que coloca o joelho no chão, que vai para a missa todos os dias, antes de ir para a UTI, porque é muito pesado, e ela diz que ela tem que encontrar com Cristo antes de entrar lá, que acorda às 4 da manhã, que reza, que vai, que trabalha até às 10 horas da noite, 11 horas da noite, chega em casa, dorme 4 horas, volta para Santa Casa, e é assim a vida dela, segundo o que ela narra. Doutora Filó conta que o irmão dela, que era muito saudável, muito bem de saúde, um dia ela recebe uma ligação, e eles falam, doutora Filó, uma pessoa de seu irmão está aqui, está passando muito mal, pelas condições, ela que é médica, ela falou, ele está com falta de oxigênio no ar, coloca ele no UTI e manda para cá. Chegando lá, corre, começam a fazer as medicações, pensava que era meningite, pensava que era uma série de coisas, e depois descobriu que ele estava com hipóxia cerebral, que era realmente a falta de oxigênio quando dá um problema numa artéria, que eu não vou saber explicar direito, porque médica só se põe em outra encarnação, mas enfim. Ele foi para a UTI, estava ali, e ela sentou com o rosário, tem um terço da libertação que fala o nome de Jesus 200 vezes. E ela sentou do lado dele, em coma, e começou a chamar o nome de Jesus através desse terço. Chega uma pessoa e fala, doutora Filó, a senhora precisa sair porque tem liberar um exame do seu irmão. Ela se retira, quando ela volta, a pessoa diz, olha, o sacerdote que a senhora chamou veio aqui. Ela disse, sacerdote? Mas eu não chamei ninguém. É o capelão aqui do hospital? Ela disse, não, eu conheço ele, não é ele. Ele foi em outros lugares aqui na UTI? Não, só foi no seu irmão, colocou a mão na cabeça dele e disse, fala para a acompanhante que o irmão dela está curado. Ela saiu, procurou, tentou se informar, ninguém sabe quem é esse capelão. Na hora que terminou a conversa, o irmão dela puxou e falou, Filó, o que eu estou fazendo aqui? Lembra da filha de Lázaro? Lembra? Eu quero ir para casa. Um mês depois, o médico que tinha feito o exame nele fez de novo. E falou, eu não acredito, se não fosse eu o médico que tivesse cuidado dele, eu não acredito no que eu estou vendo. A veia que deu problema, a artéria que deu problema está melhor do que a outra. E ela disse, porque Jesus, quando cura, ele não remenda. Ele cura, ele transforma, ele renova. Uma outra situação no hospital, chegou um bebê recém-nascido do interior, e essa criança tinha nascido com as veias invertidas do coração no pulmão, do pulmão no coração, muito grave, aonde ela estava, não podia fazer cirurgia, ela liga para o médico, muito respeitado, e falou, estou com uma situação assim, assim, e preciso fazer a operação urgente nessa criança, senão vai morrer. Ele falou, não posso ir, doutora Filó, a senhora tem que colocar essa criança numa ambulância, trazer aqui no hospital onde eu estou, porém a mãe tem que estar junto. A ambulância tinha vindo do interior, não tem telefone celular, uma pobreza danada, como é que achar a mãe? Ele falou, eu não posso operar, sem a mãe eu não opero. Ela falou para a equipe dela, começa a arrumar tudo, faz os papéis, faz o relatório, que é uma confusão para fazer uma transferência, e falou, doutora Filó, mas e a mãe? A mãe a gente coloca na mão de Jesus. Mas, doutora Filó, e faça a nossa parte, que a única parte que não vai dar errado é a dele. A nossa pode dar errado, mas a de Jesus não. Ele nunca falha. Mas, doutora Filó, não, prepara tudo e a gente vai transferir essa criança, e Jesus vai trazer a mãe. Chegando lá fora, sempre as ambulâncias da Santa Casa, segundo ela fala, saem por trás do hospital, e as que chegam na frente. Aquele dia, tinha uma construção e a ambulância tinha que sair pela frente. Naquela confusão, no meio da noite, com a equipe para transferir a criança, entra 2 pessoas primeiro na ambulância, na hora que ela ia entrar, alguém bate no ombro dela. Doutora, meu filho está internado nesse hospital. A senhora não pode me ajudar eu achar meu filho? Como que é o nome do seu filho? A criança que estava ali.
Como, gente, que nós vamos achar que isso foi coincidência? Que essa mãe veio do interior, sem saber escrever ou ler, chega exatamente no minuto que a ambulância sair e entra, e ela disse, eu creio que o que se coloca na mão de Jesus não falha. Colocou a mãe na ambulância, levou, e a criança foi salva. É desse Cristo, gente, que eu estou falando, não é o de 2000 anos atrás, não é dos milagres que aconteceram que está no Evangelho, é desse que está fazendo milagre hoje na nossa vida. Hoje. Um dia ela também conta que ela estava muito cansada da semana, tirou um dia de folga. E falou, Jesus, ela conversa com ele, eu também converso, se achar que a gente é doida, vai achar mesmo. Falou, Jesus, hoje eu estou de folga, vamos tomar um café comigo? Porque o senhor vai comigo para UTI, trabalha comigo, está comigo todo o tempo, então vamos tomar um café? Se arrumou, foi para a padaria. Chegou lá, tinha um mendigo sentado na beira da calçada, passava um, passava outro, e o mendigo ali, de cabeça baixa, né, mal cheiroso. Na hora que ela passou, ele olhou para ela. Ela falou, o senhor quer um café? Ele disse, quero. Quer um pãozinho, um sanduíche, alguma coisa, eu trago para o senhor. Não, moça, só um café. Eu só vou tomar um café. Ela entrou, quando voltou, ele tinha desaparecido. Procurou pelas quadras, perguntou para todo mundo e ele tinha desaparecido. Ela disse, Jesus, mas não precisava levar tanto ao pé da letra, podia comer um pãozinho, né, e esperado, mas ele foi tomar um café com ela. É desse Jesus que eu estou falando. E nós precisamos trazer esse Jesus, trazer essa fé, essa confiança, essa lembrança dessa presença divina na nossa vida, desse caminho de Jesus conosco. E eu tenho que dizer que ele caminha conosco. Eu posso afirmar isso para vocês. Eu não tenho dúvida disso. Mas será que nós estamos caminhando com Cristo? Será? Uma vez, uma história que aconteceu comigo, era época de Natal, eu ia para o Brasil. Falei, Senhor, eu converso com ele. Falei, estou indo para o Brasil e quero dar cesta básica para 5 famílias carentes, mas eu não conheço ninguém lá, tem a minha família, então o senhor vai já conectando, arrumando uma maneira aí, porque eu quero chegar lá e dar essas 5 cestas básicas. Chegando no Brasil, falei com a minha sobrinha, que a sogra dela é pastora, eu falei, olha, eu estou precisando de 5 famílias para doar algumas cestas básicas. A minha sobrinha falou assim, ok, tia, então vamos, que agora é época de Natal, tem cesta básica em todo lugar, a gente estava indo para um supermercado muito grande, aí passamos, ela falou, tia, eu acho que melhor a gente ir num outro aqui mais perto, vamos dar uma olhada lá primeiro, quem sabe? Eu falei, então vamos. Quando chegou lá, tinha mais ou menos umas 100 cestas básicas assim na frente, né, do supermercado, aí eu falei com o rapaz, eu falei, eu posso pegar umas 5 cestas dessas daqui? Ele falou, não pode, porque essas cestas já estão todas vendidas. Mas a gente fez essa cesta para venda e sobraram algumas. Vai lá no aisle da tal, no 5 ou 6, não lembro exatamente, e vê quantas tem. Se a senhora precisar mais, a gente faz. Quando eu cheguei lá, adivinha? Tinha 5 cestas. Na hora eu chorei. Eu falei, Senhor, o senhor acha que eu não acredito que o senhor me ouve? Eu sei que o senhor me ouve. Eu sei que quando lá nos Estados Unidos eu falei com o senhor já estava programando essas cestas. Eu falei, por amor ao Senhor, eu não vou dar só essas cestas. Eu vou dar muito mais para essas famílias. 5 cestas foram feitas aleatoriamente, 100, 200 cestas. As 5 que eu precisava ficou lá. É desse Jesus que eu falo. Desse Jesus que caminha conosco vivo e não morto. Ressuscitado. Esse Jesus que habita dentro de nós, porque ele disse que habitaria. Então, nós temos que sair daqui de casa, dessa casa hoje, e voltar para nossa casa com a cabeça erguida, com a alegria de ser cristão, de ser seguidores dele, discípulos dele. Abrir a porta da nossa casa, da nossa vida, e dizer, Jesus, eu quero caminhar contigo. Quando tiver qualquer dúvida, conversa com ele. Vou mudar de emprego, vou casar, vou ter um filho. Senhor, o que o senhor acha?
Porque depois que a confusão estiver pronta, não adianta mais chorar. Fala, coloca no meu coração as minhas escolhas. Aquilo que eu quero para minha vida é o que Deus quer para mim. Se o Senhor é meu mestre, me ajuda a discernir aonde que Deus quer que eu floresça. Porque Ele está aqui, dentro de vocês, dentro de cada um de nós. Na hora que estiver meio complicado, fala, senta aí, Jesus, vamos ter uma conversa. E eu não estou brincando, gente, isso é sério, senta. Eu, quando fiquei na Flórida há muito tempo, e vinha e viajava por causa do trabalho, na hora que eu saía de lá, eu falava, Jesus, vem comigo que eu vou viajar. Não vou sozinha, não. O senhor vai comigo. Parava para tomar um café, e eu não estou brincando. Na hora que eu ia voltar para a estrada, eu falava, Senhor, estou voltando para a estrada, senta aqui, porque a gente vai conversando até chegar lá em New Jersey. E eu vinha nessa conversa com Jesus até aqui, e não tinha medo nenhum da estrada, porque eu sabia que Ele estava comigo. As pessoas falam, você não tem medo de sair pelas estradas viajando? Eu falo, não, porque Jesus está comigo. E eu não tenho dúvida disso. E é isso que eu quero que vá no coração de cada um de vocês hoje. Não tenham dúvida desse Jesus vivo, que anda, uma pessoa. Não é uma história contada. É uma pessoa que anda dado na sua mão, segurando a sua mão. É desse Jesus que eu quero que vocês se lembrem. Aí a gente vai na questão da fé e fala assim, mas eu chego e entrego, falo, tá aqui, Senhor, essa situação, eu tô querendo isso, tá aqui, eu te entreguei. Mas, Jesus, eu queria uma coisa assim, 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 não dá para ser? Não. Entrega para Ele, entrega. Tem que confiar. Na hora que a coisa estiver complicada, os discípulos estavam no meio do mar, teve uma tempestade. Quantas tempestades acontecem na nossa vida? E na hora da tempestade a gente não pode perder a fé e a confiança. Porque no meio da tempestade, no meio dos ventos, Jesus andou sobre as águas. Chegou, e Simão Pedro ainda, no início das suas pregações, falou, Senhor, se és quem tu diz que és, me faça andar sobre as águas. Ele disse, então venha. E Pedro caminhou sobre as águas. Ele volta para o barco e fala, se acalma. E o mar e o vento o obedecem. Então não tem tempestade na nossa vida, não tem dor, não tem doença, não tem nada que Jesus não possa acalmar. Mas ele precisa ser convidado. Como Pedro falou, entra no barco, os discípulos, pode entrar para as pessoas te ouvir. Nós temos que abrir o nosso coração e falar para Jesus, entra, habita em mim, habita a minha casa. Manter o hábito da oração dentro do lar, para que Jesus permaneça ali. Eu tive fazendo uma matemática essa semana, está quase acabando. Se nós viermos no centro, na igreja, uma vez por semana, a semana tem 168 horas. Das 168, a gente está dando 4 para a nossa vida espiritual. O mês 744, 45, depende do 31, 30, 740. A gente passa 4 horas com Jesus, se for só aqui. Uma vida de 75 anos, que é a média que nós vivemos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 75 anos, 25 a gente dorme. Dorme porque tem que descansar o corpo. Ficamos 50 acordados. Na matemática das horas, nós vamos viver, se acordados 50 anos, 446 e 500 mil horas. Se a gente manter a nossa intimidade, a nossa relação com Cristo só aqui, uma vez por semana, se a gente não levar isso para nossa casa, para o nosso lar, manter a nossa oração diária, nós vamos ter dado para o Cristo, para Deus, 3.000 horas, das 444.500 horas de vida na Terra. E o que ele disse? Busca primeiro, o que ele disse? Busca primeiro o reino do céu, e o resto vai ser acrescentado. Porque quem está comigo, nada falta. Nada falta. A gente vê hoje a ciência avançando, cirurgia sendo feita do Japão no Brasil. Nós vemos os telescópios e
podemos ver galáxias e planetas a bilhões de anos-luz. A ciência está crescendo. Mas onde é que está o nosso crescimento interno? O nosso mundo interno, interior. Aonde que está o avanço dessa intimidade, desse amor com esse Cristo? Lembrando de novo, tudo isso é necessário. Jesus e a nossa vida espiritual é essencial. Porque nós não somos daqui. E não vamos ficar aqui. A vida prossegue. A vida prossegue com Cristo até o fim dos séculos. Então, nós não podemos esquecer disso. Agora, no Natal, gente, a gente celebra o quê? O nascimento do Cristo, né? E quando a gente recebe alguém em casa, um amigo, o que a gente faz? As melhores louças, as toalhas, né? Faz aquela festa. Vamos lembrar de quem está fazendo aniversário, de quem que é o nosso convidado. Vamos celebrar com alegria, vamos fazer o que de melhor na nossa casa, na nossa vida para esse Cristo. É Ele que a gente celebra. É bom ir comprar presente, trocar presente, mas não esqueçam da essência do Natal, do convidado principal, Jesus na sua casa, Jesus na sua vida. Ele que tem que ser o convidado de honra. Na noite de Natal, no dia de Natal, trazendo alegria e esperança para os nossos corações. A gente tem que ter a dignidade de viver de cabeça erguida, com retidão de ser quem nós somos. Filhos amados, sonhados por Deus. Andar sem medo pela terra, sendo a luz, sendo o sal que Jesus propôs. Nós estamos falando de um amigo, de um ser divino que deu luz a cegos, que curou e fez paralítico andar. Nós estamos falando de um mestre que curou lepra do corpo e da alma. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. E é esse mesmo Cristo que hoje cura as lepras da nossa alma ainda, do nosso corpo. É esse Jesus que ainda está aqui, presente agora, vivo, porque ele disse, aonde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então não tenham dúvidas que Jesus está aqui agora, presente no coração de cada um de nós. É desse Jesus que a natureza obedece que eu estou falando. Desse ser divino que nos escolheu para nos amar. Que nós possamos, então, permanecer com esse Cristo. Dá a mão para Ele de verdade. Caminha com Ele. Caminha com Ele. E todas as manhãs, quando nós despertarmos, nós possamos pedir a Deus, a Jesus, que nos dê olhos de ver, ouvidos de ouvir, e um coração que possa amá-lo, servi-lo e, principalmente, obedecer. Obrigada, gente. Eu espero que essas pequenas sementes floresçam no coração de cada um de nós hoje. Que assim seja. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O coordenador falou se alguém tem alguma pergunta. Então, eu já estou aqui, adoro falar de Jesus, pode perguntar. Não tem problema, não. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não? Estamos todos assim, agarradinho, íntimo com Jesus, né? Ótimo. Então, é isso. Obrigada, gente. Tudo bem? Então ninguém tem comentário? Múcio, nenhum comentário, Múcio? Gostei do administrador de empresa, viu? Esse foi. Quem está rindo, Julinho? E aí, Lucinha, ensinei direitinho? É?
Tá bom, ninguém tem comentário, gente? Poxa, um comentarinho só. Só um, só, Luci. A gente recebeu essa mensagem, né, para falar de Jesus, né, sentir, né? Jesus, não só falar, mas sentir, né? Porque ele usa, né? Fez a gente sentir, né? Sim, passou bem. Amém. Obrigada. Mas é muito bonito, né, falar de Jesus, dessas passagens que estão na Bíblia, falando desse convite que Jesus passou convidando. Fez milagres, né? Mas os milagres, ele sempre falava o quê no final dos milagres? Alguém sabe? Aí, Beth, obrigado. A sua fé. Sem fé, nós não somos nada, né? A fé que é mais importante, nós acreditarmos em Jesus, que ele pode fazer essa mudança na nossa vida. Eu gosto muito de sempre lembrar de Zaqueu, né? Zaqueu, aquele que subiu na árvore. Então, tem até uma música, né? Eu não sei cantar, não vou nem me atrever. Luci vem cantar daqui a pouco com a gente aqui, porque eu nem vou me atrever a cantar. Então, a gente sabe essa história, que ele sobe nessa árvore só para ver Jesus, que ele não conseguia, que ele era muito baixinho, ele não conseguia ver, e tinha aquela multidão, ele sobe ali, e ele fala que o olhar cruzou com Jesus, né? O Jesus olhou para ele conseguiu trazer Jesus para dentro dele. E naquela troca de olhar, Jesus convidou ele, falou: hoje eu vou comer na sua casa. E ele fala: vamos, Jesus, entra na minha casa, né? Vem para a minha vida. Então, é esse convite que Jesus faz para todos nós. Deixa eu entrar na sua casa. Mas nós temos que estar preparados para Jesus, né? Tem que ter fé, tem que acreditar. Não é simplesmente trazer Jesus e a gente não acredita. Nós temos que ter fé, temos que criar essa fé dentro de nós, que ele pode fazer muitas coisas na nossa vida, pode ajudar nossos amigos, ele pode fazer tudo. Jesus pode fazer tudo. Então tá aí dado o convite, obrigado. Agora vamos para os nossos anúncios. A Feira do Livro Usado e Ouvida tá bonita, hein, Luci? Você arrumou legal ali o negócio, viu? Então tá todos convidados ali na hora de ir embora, né? Depois do almoço, claro, vão almoçar, gente. Comida tá de primeiro, o almoço, né? E os livros, tem livro bom ali, eu vi Paulo Estevão, tem coisa boa ali, viu? Em boas condições, $5 cada um? Nossa senhora, tá barato o negócio, hein? Vou levar 2. Então tá bom, estão todos convidados ali, tem a Feira do Livro Usado, se puder passar por ali, dá de presente, que são todos em boas condições, quase novos livros. E o almoço, não, depois do almoço, né? Depois ler, primeiro comer, né? Primeiro tem que encher a barriguinha, comer, o almoço é de primeira. A festa de Natal, dia 9 de dezembro. Quem quiser comprar ainda tem convite ainda. Hoje pode comprar ali com a Luci, tá vendendo. Luci e o Nuno, é só passar ali na livraria. Ó, até quarta-feira. Então, até quarta-feira, para a gente saber a quantidade de pessoas exatas que vai vir. Coral, cantor, show internacional, o que mais? Alegria. Karaokê, vai ter de tudo aí, hein? Todos são convidados, mas o mais importante que a gente vai ter é Jesus com a gente. Sempre tem, ele sempre está presente nas nossas vidas. Até quarta-feira, então, comprar o ingresso. Estudos de sábado, meditação. O que vai ser feito dele? Não vai, né? Porque a gente fecha o centro por 2 semanas. Eu acho que a meditação vai ter, né? No sábado. O que não vai ter é os estudos. Não, estudo de manhã. Just online only for the morning. O estudo de Joana de Ângeles, 10 da manhã, vai ser online. Vai ser online só. Mas aquele de tarde do Leon Denis, do M15, acho que não vai ter, né? Eu tenho certeza que não vai ter os estudos e vai ter só a palestra normal, nessas 2 semanas que antecedem o Natal e Ano Novo, né? Os 2 últimos domingos do mês. E a meditação vai ter, sempre tem, eu acho, né?
A meditação, meditation on Saturday is on, 30 minutes. yeah. Mas é só de 30 minutos, não vai ser 1 hora de meditação, não. Se a gente falar isso, ninguém vem, Beth. Não pode falar essas coisas. Não dá essa informação assim completa. We cannot tell, né, Pipe? We cannot tell us only time, nobody coming. So, então, vai ter essas 2 semanas. Nuno, você quer falar alguma coisa? Não, essas 2 últimos domingos, sábado e domingo, é só meditação e a palestra. A palestra vai ter. Nós temos sempre a palestra domingo, o centro vai estar aberto. E os estudos, não. Yeah, the last lecture. Yeah. 17. De 17, dia 21, não vai ter. Sim. We're gonna close the center this year? Yeah, the last 2 weekends, the weekend of Christmas, just before, and then New Year's. Okay. There'll be no- Okay, next week you're gonna bring everything. Yeah. Na semana que vem eu trago a informação tudo direitinho, porque nós nunca fechamos, eu não sei se esse ano, nós nunca fechamos o centro no dia da palestra, não. Dia de palestra sempre continua, mas vamos verificar. Então tá bom, chegamos no nosso final. Vamos para a nossa parte final. Que Jesus nos abençoe. André, você faz a nossa oração final, por favor? Vem para cá, então. Por favor, que Jesus possa nos levar para casa com muita paz. O Vivian está falando que na semana que vem vai ter palestra, que vai ser a apresentação das crianças, uma coisa especial. Do teatro, né? O teatro infantil. O teatro. André, por favor. Obrigado a todos. Vamos fechar nossos olhos, gente. Vamos tentar pensar em Deus. Sempre agradecendo a chance da gente ter de vir aqui ao centro. Ele está sempre aberto para a gente. Os nossos irmãos desencarnados sempre estarem aqui, preparando esse ambiente que nos acalma, nos acolhe, nos protege, nos provê a energia, a vontade necessária para a próxima semana. Vamos pensar não só na gente, na nossa família, nos nossos amigos, mas também em todos aqueles que precisam do que a gente precisa e que não estão aqui hoje. Não tem um centro para ir, não tem com quem contar. Que eles tenham a certeza de que não estão desamparados, não estão sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, sempre nos protegendo, amparando naqueles momentos mais difíceis. Vamos pedir a Deus que nos proteja durante essa próxima semana, nos ilumine, nos guie o caminho. Assim seja. Assim seja.
Eu não sei, eu lembro da minha memória que eu sei que a gente sempre abre sempre no domingo. Eu tenho, eu não tenho problema não. Vai tomar passe, eu faço a palestra, eu vou falar com ele, você vem também? Você vem também? Não, você vai viajar. Só domingo, não tem almoço, eu lembro que tem almoço, não tem nada. É só palestra. Com o estudo. Conversa com ele. Conversa com ele. Eu acho que tem que ter. Fica em casa, não viaja, não faz nada. É.